mas sendo o sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também para congregar em um só povo os filhos de Deus que andam espalhados pelo mundo. Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Nesse vídeo nós vamos estar estudando na Bíblia se Jesus morreu por todos sem exceção, por mundo inteiro. É isso que a gente vai estar estudando hoje, né? Beleza? Vamos começar aqui. O que é pregado, né? O pessoal prega por aí, é isso daqui, ó. Eu, particularmente, já tô cansado de ouvir isso aqui. Eu já ouvi isso aqui muitas vezes. Não sei se você já ouviu. João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo tanto, ou de tal maneira, como nas outras traduções, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. E aí o pastor fala isso daqui e depois acabou, não tem mais estudo sobre isso. Ele vai pro louvor, fala de outras coisas, fala desse versículo aqui isolado e tudo mais, certo? Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: esse mundo que tá aqui, na verdade eu vou te fazer duas perguntas. Esse mundo que tá aqui é o mundo inteiro sem exceção nenhuma? Ou são os escolhidos que estão espalhados pelo mundo? Certo? Mas aí você pode estar se perguntando: não, Renato, aqui ó, tá bem claro, Renato. Deus amou o mundo de tal maneira, então ele amou o mundo inteiro, Renato. Tá bom, entendi, tá. Então, se realmente esse mundo aqui é o mundo inteiro, não tem nenhuma exceção, é realmente todos do planeta, beleza, é isso aí, né? Vou te mostrar aqui um versículo. Olha isso daqui, ó. Efésios 4:6. E há somente um Deus, e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Aí eu te pergunto: Deus está em todos? Quando o sujeito vai praticar um crime, quando o cara vai roubar o banco, quando o cara vai fazer atrocidade, Deus está nele? Porque aqui está escrito que Deus, ele é Deus de todos, ele está em todos, ele age em todos e está em todos. Esse todos aqui é todo mundo, sem exceção, ou tem exceções aqui nesse todos aqui? Porque se da mesma forma esse mundo aqui é o mundo inteiro sem exceção nenhuma, então aqui também não deveria ter nenhuma exceção. Então tá todo mundo salvo, se Deus está em todos. Mas a gente sabe que Deus, ele é o único Deus verdadeiro, sim, mas que não existe só ele de Deus, tem outros deuses. A gente sabe também que ele não está em todos, que ele também não é o Senhor de todos. E que ele também não está em todos, ele também não está agindo em todos. Mas aqui também tá escrito assim. E aí? Como é que vai ficar essa situação? Mas sabe por que você não entendeu? Porque aqui é só um pedaço da história. Existe mais história. Mas as pessoas elas não vão no profundo. Ela fica na superficialidade da Bíblia. E aí ela prega heresia. Quer ver? Tem mais uma coisa que eu tenho para mostrar. Apocalipse 18:23. Se realmente o mundo é o mundo inteiro mesmo, sem exceção nenhuma, vamos aqui para Apocalipse. Em você jamais brilhará a luz de uma lamparina. Ele tá falando do inimigo, tá? E nunca mais se ouvirá em você a voz dos noivos e das noivas. Os seus comerciantes foram os mais poderosos do mundo. E com feitiçaria você enganou todos os povos da terra. A feitiçaria aqui é um engano dele. É a ideia errada que foi implantada na mente das pessoas. Ele enganou todo mundo. Mas peraí, se esse todos aqui é todo mundo sem exceção, quando Jesus vem salvar, ele vai salvar quem se ele enganou todo mundo? Ó, você enganou todos os povos da terra. Então, se ele enganou todo mundo, quando Jesus vem descer do céu para pegar a sua igreja, quem que ele vai levar se o inimigo já enganou todo mundo? E aí, esse todos aqui é todo mundo? Do mundo inteiro? Ou tem exceção nesse todos aqui? Se tivesse lido o contexto da história, você saberia quais são esses todos que ele está falando.
Se a pessoa tivesse ido no profundo e ter visto a história completa, ele sabia quem são esses todos aqui, quando Deus fala aqui que ele está em todos. Ele saberia quem são esses todos. Esse todos aqui não é todos sem exceção. Tem exceção nesse todos. Quando ele fala aqui que Deus amou o mundo, ele sabe que não é o mundo inteiro. E também tem exceção. Só que como ele pegou o versículo isolado, ele foi pelo que ele acha que é. Esse é o problema. O mundo tá do jeito que tá porque as pessoas elas vão pelo que acha que é. Tá entendendo? Olha aqui, ó, mais um exemplo. Atos dos Apóstolos 2:17. É isto que vou fazer nos últimos dias, diz Deus. É o próprio Deus que está falando. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Para você ver que Deus derrama o espírito. Não é ninguém que pega o mérito. Ninguém tem mérito de abraçar a oportunidade nenhuma. É ele que derrama. Isso aqui é um assunto para um outro vídeo, né? Mas tudo bem. Ele derrama o espírito dele. Aqui, sobre todas as pessoas. Você tem que saber quem são essas todas as pessoas. Se é todo mundo sem exceção ou tem exceções. Tá? Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões. E os velhos sonharão. Mas calma aí. É todas as pessoas do mundo inteiro? Se você tivesse lido o livro todinho de Apóstolos, você saberia quem são esses todos aqui que tá falando. Tem exceção. Tá, Renata, eu ainda não entendi como é que funciona. Para você entender isso aqui, primeiramente, a Bíblia inteira você só vai saber ela quando você ler ela inteira. Se você ficar pegando o versículo isolado, a superficialidade da coisa, desculpe, mas vai dar ruim, tá? Segundo, você tem que saber para quem que tá sendo escritas as coisas. Vou te dar um exemplo. Eu vou pegar qualquer coisa que eu tenho aqui. Vou pegar aqui meu celular. Ó, tenho meu celular, certo? Aí vamos dar um exemplo que você que tá me assistindo, esse vídeo seja uma live. E nessa live não tem só você, tem mais você mais 30 pessoas. Aí eu chego e falo assim, então, para todo mundo eu vou dar esse celular, tá? Para todo mundo eu vou dar esse celular. Aí você fica alegre. Ah, legal, o Renato vai dar o celular para todo mundo, beleza. Só que aí a pergunta que eu faço para você, esse todo mundo que eu falei era para as pessoas que estavam assistindo a minha live, essas 30 pessoas, ou era para o mundo inteiro? Você estava me assistindo, um exemplo, 30 pessoas. Aí eu falei, eu vou dar o celular para todo mundo. Aí chega o mundo inteiro, sei lá, o presidente dos Estados Unidos convoca o mundo inteiro falando que o Renato entregou o celular para o mundo inteiro. Esse mundo inteiro que eu falei era para as 30 pessoas que estavam assistindo minha live ou era para o mundo inteiro sem exceção? Você tá entendendo o que funciona? Então você tem que saber o que tá acontecendo. Porque senão, pelo achismo da pessoa, ela prega heresia só por ela achar as coisas. Tá entendendo? Ó, vou te dar mais um exemplo. Isaías 25, 6, 7, 8, 9, que diz assim: No Monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Tá, então, esse todos aqui é todos sem exceção? Vai vendo que se de fato esse todos aqui é todos do jeito que as pessoas levam, ela vai pregar heresia. Você vai saber por quê. Novamente, mais um exemplo. Tá, então ele vai dar um banquete para todos. Nele haverá as melhores comidas, os melhores vinhos mais finos. É o que Deus está falando. Haverá vinhos e comida. E ali acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre todas as nações. Certo? Cobre todas as nações. Então calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Então, peraí. Deus vai, a pessoa vai pro inferno. Vamos dar isso, a pessoa morreu, vai pro inferno, paga lá, blasfema contra Deus, xinga a Deus, porque tá sentindo muita dor lá, tá acontecendo umas paradas lá embaixo. E ela faz umas coisas, depois ela volta. Aí na hora que ela voltar, Deus vai dar um banquete para todos os povos do mundo? Que hipocrisia é essa? Como é que vai ficar essa situação? Então Deus leva o ser humano para lá, né? Ele paga a parada que ele fez toda aqui na Terra, depois ele volta lá no céu e Deus dá um banquete para ele? Hipocrisia, né? Não, Renato, mas não, ele tá falando aqui o povo, né? Eu sei que tem gente que vai falar assim, não, Renato, mas aqui ele tá falando do povo do mundo, dos vivos. Ah, entendi. Então assim, então quer dizer que aí, né, tem gente fazendo o que é bom e tem gente fazendo o que é mal, né? Então tipo assim, e depois no final ela vai ter um banquete com Deus. Olha aqui, olha aí, ó.
Olha a hipocrisia. Olha o que a hipocrisia levou quando a pessoa pensa que todos é todos sem exceção. Olha aí ela pode falar que as pessoas que fazem atrocidades, se não é o inferno que eu acabei de falar, se é o mundo, a pessoa vai ter um banquetezão lá. Olha aí. Beleza? Agora vamos saber, vamos profundo aí. A gente não vai ficar no versículo, vamos saber um pouquinho mais. É isso que é a Bíblia, é para você conhecer a Bíblia inteira, tá? O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Agora nós estamos entendendo. Beleza. E ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos. De todos quem? Ele já vai falar quais são esses todos. Quando você vai e lê a história completa, você sabe quem é o todos. Mas se você pegar o versículo isolado, você não vai saber quem é esse todos que ele está falando. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando, o Senhor falou. Então, esse mundo inteiro que ele está falando é o mundo inteiro que o seu povo está. Então, ele vai enxugar as lágrimas de quem? Do povo dele que está no mundo passando tristeza, que é lágrimas, e a vergonha que o mundo e a vergonha que o seu povo que está no mundo passando. Tá entendendo? Naquele dia, todos dirão: Ele é o nosso Deus, nós pusemos a nossa esperança nele e ele nos salvou. Foi ele que salvou. Ninguém fez nada para ser salvo. Ele, com o seu plano, salvou aqueles. Você já vai saber quem é. Ali, você já sabe que é o povo dele que está espalhado pelo mundo. E nós confiamos nele, né? Tô falando aqui, nós confiamos nele. Por quê? Porque Deus não pode mentir. Ele é o único que não mente, tá? Vamos cantar e nos alegrar porque ele nos socorreu. Agora você já vai saber por quem Jesus morreu na Bíblia. O que está na Bíblia. Eu não vou pelo que o pastor está falando, pelo bispo, pelo, né? Eu não vou pela cabeça dos outros, eu vou pelo que está escrito na Bíblia. Certo? Beleza, vamos continuar. Vamos continuar. Mas só para finalizar aqui, você já sabe que esse mundo aqui não é o mundo inteiro sem exceção. É quem? Como eu expliquei aqui nesse versículo aqui embaixo. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos o seu povo que estão com lágrimas, nos olhos, passando vergonha, sendo perseguido, que está espalhado pelo mundo inteiro. Tá entendendo? Mas não, Renato, eu não acreditei nisso. Vou te dar um exemplo, né? Que alguém pode ver esse vídeo e falar: não, Renato, não, ainda não acredito. Então, beleza. Vamos continuar aqui. Mateus 1:21 diz assim: Ele terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará quem? O seu povo do pecado deles. Ele não está falando que ele vai salvar o mundo inteiro. Pois ele salvará todas as pessoas do mundo inteiro. Não. Ele vai salvar quem? Seu povo. Se você não acreditou que o povo dele, que ele vai enxugar as lágrimas e tirar a vergonha que o seu povo passou, o seu povo que está pelo mundo inteiro, se você não acreditou, tem vários versículos que falam sobre isso daqui. Novamente, ele terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso aqui ninguém fala. Vamos continuar. Mateus 15, 22 e 24, que diz assim: certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim, ou tenha misericórdia de mim, ou tenha compaixão de mim. Certo? A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. É o que a mulher cananeia disse. Olha o que Jesus falou: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Mas ainda assim, depois você lê a história todinha lá, na mulher cananeia, 15, 22 e 24. Ele ainda cura.
mas ele cura porque ela pediu. Mas antes, ele fala isso para ela. Aliás, desculpa, ele não fala para ela não, perdão. É o seguinte, ele fala isso e Jesus não fala palavra nenhuma para ela. Jesus fica em silêncio. A palavra, se você viu meu vídeo antes, eu vou estar deixando o card aqui, não sei se é desse lado ou desse lado, aqui em cima, que você saiba o que vivifica o ser humano. É a palavra. Qual palavra? Se você viu lá, você já sabe. E aí ele não falou palavra nenhuma para ela. Por quê? Porque não tinha palavra para ela. Porque, né? E depois aí os discípulos pegam e falam para ele: Jesus, manda ele embora então, porque ela tá gritando toda hora aqui, né? Tipo, tá enchendo o saco, nosso saco. Vamos dizer assim. Aí Jesus respondeu para eles. Então assim, quando a moça pediu para ele, ele ficou em silêncio. Mas quando os discípulos falou para ele, aí sim ele respondeu. Mas por que será que ele fez isso? Se você viu meus outros vídeos, você sabe o que é, certo? Aí Jesus respondeu, mas quando ele não respondeu a mulher cananeia. Ele respondeu aos discípulos. E tem um porquê que quando ele falou com a moça, quando a moça veio falar com ele, ele ficou quieto, não falou nada para essa moça, ficou em silêncio, não teve palavra para ela. Mas quando os discípulos perguntou, ele respondeu. Tem um porquê. E aí ele respondeu, isso aqui foi para os discípulos. Fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Ué, mas ele não foi. O que é pregado por aí não é que foi para o mundo inteiro? Não, é aqui. O que a Bíblia fala é que ele foi mandado só para as ovelhas perdidas do povo de Israel, somente para elas. Beleza? Continuando, Mateus 10, 5, 6 diz assim: Jesus enviou os 12 homens, dando-lhe a seguinte ordem. Olha o que eles têm que fazer. Olha o que Jesus falou: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem na cidade dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. De novo. Vamos continuar. João 10,15. Eu sou o bom pastor. Por que ele está falando que ele é o bom pastor? Porque o pastor humano, ele é egoísta. O pastor humano, ele não tem amor pelas ovelhas. Ele só liga para os seus próprios interesses. Por isso que ele falou isso aqui, que eu sou o bom pastor. Não sei se você sabe, mas eu já falei isso lá no dízimo, que o sacerdote, era ele que Deus deu o poder para ele, que era para ele falar o que as pessoas deveriam fazer, era ele que ordenava, que direcionava as pessoas. Só que esse sacerdote, ele se corrompeu. Por quê? Porque ele ligava para os seus próprios interesses. Ele deixava as ovelhas gordas, aliás, ele deixava as outras ovelhas magras, deixava elas passando fome. Por quê? Porque ele roubava eles, o sacerdote. O sacerdote era como se fosse o pastor hoje. Como se fosse o pastor, o bispo, como se fosse, tá? Porque não é eles que passa o evangelho pra gente. Da mesma forma, era esse o sacerdote que passava o que Deus queria fazer. Ele que julgava tudo, era como se fosse o pastor hoje. Só, bem resumido mesmo, tá? Tá entendendo? Só que ele se corrompeu. E aí Deus falou que um dia, o último dia, ele vai resolver essa história das ovelhas gordas e ovelhas magras. Porque as ovelhas gordas pisam na comida nas magras. As ovelhas magrinhas tá só o pó da rabiola. Por quê? Porque as ovelhas gordas roubam, enganam as ovelhas magras. Tá entendendo? Mas por isso que ele tá falando, eu sou o bom pastor, porque esse pastor aqui é bom. Ele é o único pastor e esse pastor aqui é bom. Ou seja, ele não erra. Ele não erra. Ele não vai pelos seus próprios interesses. Ele tem amor às ovelhas. Coisa que o pastor humano não tem. Tá? Assim como... Olha o que ele fala. Vamos lá, novamente. Eu sou o bom pastor. Agora você entendeu por que ele falou que ele é bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Ou tipo assim, o Todo-Poderoso conhece o Filho, Jesus. E Jesus também conhece o Pai. Beleza? Aí é o que ele fala depois. Assim também conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. Então, ao mesmo tempo que eu conheço as ovelhas,
essas ovelhas também me conhecem. Elas também me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Ora, por quem que ele morreu? Ele morreu por quem? Estou pronto para morrer por elas. Por elas quem? As ovelhas que ele conhece e as ovelhas que conhecem o seu pastor. É para essas que ele morreu, não é para todo mundo. Olha aí. Continuando. João 11, 47, 48, 49, 50, 51, 52, que diz assim: Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. Eles convocou a reunião deles lá. Beleza? E disseram: O que podemos fazer? Pois esse homem realiza muitos sinais. Deixa eu só recapitular aqui para você. Os sacerdotes. Falei para você que é o pastor lá que não tem amor pelas ovelhas. Aquela mesma história que eu acabei de falar para você. Só que aqui agora vai ser confirmado o que eu acabei de falar para você. Ele falou aqui, ó. O que podemos fazer? Pois esse homem realiza muitos sinais. Peraí. Eles mesmos disseram que Jesus fazia uns sinais. Sinais quer dizer milagres. Ele fazia muitos milagres. E por que eles não acreditaram em Jesus? Por que eles negaram Jesus? Por que não acreditou? Porque eles são cegos. Se o pai deles, que é Satanás, tivesse feito milagres, eles tinham acreditado. Mas por quê? Porque são bodes. Estão cegos e não podem ver. Não conseguem ouvir a palavra e entender. Por quê? Porque o inimigo prende o ser humano para fazer a vontade dele e não deixa que ele veja a luz. Tá entendendo? Se o deixarmos seguir livre, todos acreditarão nele. Mas qual que é o problema? Se de fato ele está fazendo... Agora que eu vou te mostrar que o pastor humano ele é egoísta. Tanto o sacerdote como o de hoje em dia. Porque se Jesus estava fazendo muitos sinais, muitos milagres, isso é uma coisa boa. Então isso deveria acontecer. Por quê? Porque era uma coisa boa. Mas por que eu falo que ele é egoísta? Porque ele só vê o lado dele, ele não vê o lado dos outros. Ainda quando está, ele é egoísta, ele só vê o lado dele, ele não vê o dos outros. Isso não é fruto do Espírito. Ele só vai realmente começar a ver quando ele tem o Espírito. Porque aí ele ama o próximo como a ele mesmo. Tá entendendo? Aí sim. Mas antes disso, ele não consegue. Porque não tem o Espírito. Então o que acontece? Ele vê os próprios interesses dele. Ele não tem amor pelas ovelhas. E aí ele fala, e então virão os romanos e tomarão o nosso lugar. Como nossa nação. Tipo, ele vai tomar o lugar que eles estavam. Por quê? Porque o Jesus fazendo as coisas boas não era bom para eles. Mas isso era o que eles pensavam. Uma outra coisa que os pastores hoje em dia faz. Eles vão pelo que eles acham que é. Além deles serem egoístas, não ter amor pelas ovelhas, eles vão pelo que acham que é. Eles falaram aqui que os romanos iriam fazer isso. Aí depois cai, entretanto, um dentre eles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, diz a eles: Vos falais do que não compreendeis. Tipo, vocês falam o que vocês não sabem. Vocês vão pelo que vocês acham que é. Vocês não sabem de nada. Mas peraí. O Caifás, cadê? O Caifás também era sacerdote. Ele também era cego. Tipo assim, né? No que eu prego aqui. Ele era cego espiritualmente. Ele não conseguia compreender as coisas de Deus. Por quê? Porque é aquela mesma história que eu falei pra vocês. Só que se ele é cego, por que ele falou isso aqui? Você já vai saber o porquê. Depois ele continua. Nem considerais que é do vosso interesse, tá vendo que é por interesse as coisas? Que morra um só homem pelo povo e não pereça toda a nação? Agora você vai saber o porquê que ele disse isso. Se ele é cego, como é que ele pode falar um negócio desse aqui? Ele tem esse entendimento se ele é cego, espiritualmente dizendo. Por outro lado, ele não revelou isso de si mesmo. Essa palavra não veio dele mesmo. Mas sendo o sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também para congregar em um só povo os filhos de Deus que andam espalhados pelo mundo. Tá vendo? O mundo inteiro lá não é o mundo inteiro sem exceção, são os filhos que estão espalhados pelo mundo. Tá entendendo? E por que que o Caifás lá, que era cego, falou isso?
E por ser sacerdote, que era da antiga lei, o sacerdote profetizava. O sacerdote naquela época profetizava. Mas por que, se Jesus veio? O Novo Testamento só começa em Atos. O Novo Testamento só começa depois da morte e ressurreição de Cristo. Antes disso, Jesus vivia pela lei. As coisas ainda eram pela lei. Então, o sacerdote aqui, ele só teve a profetização dele aqui porque ele era sumo sacerdote. E a lei dizia essas coisas. Tá entendendo? E ele mesmo, como ele profetizou, ele mesmo disse. Ele não revelou isso de si mesmo, sendo que o sumo sacerdote daquele ano profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. Então, olha para quem que ele morreu. Ele morreu pela nação judaica, povo de Israel, mas não é o povo de Israel inteiro, é os filhos da promessa. E não somente por aquela nação, mas também para congregar, para juntar em um só povo. Olha povo aqui de novo. Os filhos de Deus que andam espalhados pelo mundo. Agora, quando Deus amou o mundo de tal maneira, não foi todo mundo sem exceção. São os filhos que estão espalhados pelo mundo. O povo que está espalhado pelo mundo. Eu já dei essa explicação aqui do pastor aqui, que ele... Pastor humano. Ah, Renato, mas você tá metendo pau em pastor aí, não sei o quê. Não, eu quero que você entenda uma coisa. Existe a pessoa com o espírito e existe a pessoa da natureza humana, carnal. A pessoa que é natural, carnal, ela anda pelo próprio interesse dela. Ela é incapaz de amar a pessoa como a si mesmo. Por quê? Porque a natureza humana está corrompida. Se eu, Renato, for pregar aqui e eu não tiver o espírito, tudo que eu for fazer aqui é pro meu interesse. Tá entendendo? Mas se eu faço isso daqui por amor, mesmo assim eu não tô fazendo por mim, isso não tá vindo de mim. Eu fui capacitado por uma outra coisa, pelo espírito que foi colocado em mim. Porque se eu falar isso aqui sem o espírito, não existe amor em mim. Tá entendendo? Não vai existir amor em mim. Mas se eu falo por amor, eu falo porque eu fui capacitado por um outro ser que colocou em mim esse espírito e hoje eu falo em amor. Então, se os pastores fazem isso, é justamente porque eles não têm espírito. Quando eles não têm o espírito, automaticamente eles agem por interesse. Por quê? Porque é coisa da natureza humana. Os créditos de fazer por amor não é de ninguém. O crédito é de Deus. É Ele que coloca o espírito na pessoa e a pessoa faz por amor. Não é? Isso não vem do ser humano em si. Então a glória de fazer o que é certo não é do ser humano, é do próprio Deus, porque Ele capacita o ser humano. Nesse sentido. Tá entendendo? Agora, né, dando as considerações aqui, que é o porquê. Voltando aqui só para você entender. O porquê que Jesus falou que eu sou o bom pastor. Porque o pastor humano que não tem o espírito, ele age. Por quê? Igual esses caras aqui, ó. Eles veem os sinais, mas não acreditam. Por quê? Porque são cegos. Porque não nasceram novamente do espírito. Jesus não escolheu eles para abrir os olhos deles. Tá entendendo? E tirar essa crosta que anda nos olhos deles. Eles vão pelo que eles acham. Porque eles achavam que ia tomar o lugar deles lá, não sei o que, ia acontecer coisas lá, mas eles vão em base do achismo deles. Esse aqui é o verdadeiro pastor humano. O pastor que não tá nem aí para as ovelhas, só tá aí pros próprios interesses dele. Caramba, Renato, você falou isso 1000 vezes, tá? Eu falo por quê? Porque existem pessoas que têm dificuldade para entender. E essa mensagem aqui tem que ser para todos. Beleza? Continuando, então agora você sabe quem que é esse mundo inteiro aí, que é o povo dele, que Jesus morreu pro povo dele, nada de mundo inteiro, sem exceção. Mais uma coisa que eu tenho para mostrar para vocês, que é 1 Pedro 5:9, que diz assim: resiste-lhe permanecendo firmes na fé, conscientes
de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Quais são os sofrimentos? Os sofrimentos aqui de cima que eu falei para vocês, ó. O Senhor acabará para sempre com a morte, e ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos, e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O povo espalhado pelo mundo. Tá entendendo? Tá entendendo? Continuando. João 17, 6, 7, 9. O que Jesus disse? Oração para Deus. Eu revelei o teu nome àqueles do mundo que me deste. Eles eram teus. Tu os confiaste a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. Por que eles têm obedecido? Porque eles receberam o Espírito. Por isso que eles obedecem. O Espírito capacitou eles a obedecer a palavra. Agora eles entendem que tudo o que me deste vem de ti. Aí olha o que ele fala aqui. Eu rogo por eles. Eu peço. Eu faço a oração por eles. Por eles quem? Não estou orando pelo mundo. Como que ele morreu pelo mundo? Você acabou de falar que ele não está orando pelo mundo. Mas por aqueles que me deste, pois são teus. Por quê? Porque é Deus que tira do mundo. É Ele que escolhe, atrai e leva até o Filho dele, Jesus, para justificar. E ele fala, não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que ele tira do mundo e dá a Jesus. Porque são dele mesmo. Agora acho que para finalizar, preste muito bem atenção. Para finalizar aqui, para fechar. Isaías, vai do 1, alguns versículos não, mas vai até o 24. Diz assim, mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz. É ele mesmo que está falando, certo? Não tenha medo, pois eu salvarei. Quem é que vai salvar? É Deus. Eu chamei pelo seu nome e você é meu. Se você ler... Cadê aqui? Lê aqui João 10, que ele fala que as ovelhas que ele conhece, ele chama pelo nome. Mas as ovelhas que ele conhece, ele chama pelo nome. E essas ovelhas vão porque conhecem o verdadeiro pastor. Tá entendendo? As ovelhas que não seguem o verdadeiro pastor, não são do verdadeiro pastor. Tá entendendo? As ovelhas que seguem o pastor falso não são ovelhas do verdadeiro pastor. Tá entendendo? É a mesma coisa lá. Depois você lê João lá que você vai entender. Não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo nome. É ele que chama para salvação. E você é meu. Ele pertence a ele. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Olha o que ele vai falar aqui agora. Dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Seba, a fim de que você fosse meu. Ou de outras palavras, eu entrego nações inteiras para você, porque você é meu. Presta atenção. Para libertar você, entrego nações inteiras, como o preço do resgate. Pois para mim você vale muito. Você é o povo que eu amo. Olha o povo lá, lembra lá do povo? O mundo, o povo que está espalhado pelo mundo, o povo que está passando pelo sofrimento. É o povo aqui, ó. Mas por que eles são o povo dele? Porque ele escolheu esse povo para ser dele. O próprio Deus escolheu. Você já vai saber, calma aí. Você é o povo que eu amo. Esse povo eu amo. Tá entendendo? Um povo que merece muita honra. Por que eles merecem muita honra? Porque eles fizeram alguma coisa? Não. Porque o próprio Deus ama esse povo. E como Deus é a última bolacha do pacote, ele que é o Todo-Poderoso, a glória, por Deus amar esse povo, eles merecem honra. Por causa dele mesmo. Tá entendendo? Não tenha medo, pois eu estou com você. Você quem que ele está? O povo dele, o povo que ele ama. Aí agora sim, olha aqui o negócio do mundo inteiro lá. Do leste e do oeste levarei o meu povo de volta para o seu país. Ordenarei ao norte que os deixe sair e direi ao sul que não os segure.
dos lugares mais distantes do mundo, deixe que meus filhos e minhas filhas voltem para casa. Agora você está vendo aqui que do mundo inteiro ele vai chamar e vai levar para casa do mundo inteiro. Então o mundo inteiro não é o mundo inteiro sem exceção. São aqueles que são do povo dele. E por que são do povo dele? Porque ele escolheu esse pessoal para ser o povo dele. Você já vai saber. Todos eles são o meu próprio povo. Todos quem? O povo do mundo inteiro? Não. O povo que está espalhado pelo mundo inteiro. E que são dele. Eu os criei. Foi o próprio Deus que criou eles. E lhes dei vida. Aqui, essa vida é os dois sentidos. É a vida no sentido de viver, de nascer, viver e morrer. E a vida que ele deu o espírito para eles. Porque o ser humano estava morto espiritualmente. Deus pega um pedacinho do que ele é e põe nessa pessoa. E essa pessoa vive. Porque ele deu o espírito dele para essa pessoa. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. A esse pessoal aqui, a esse povo vai saber o amor dele, a misericórdia dele. Esse povo vai se maravilhar, esse povo vai chorar, vai se rasgar todinho. Esse povo vai saber. Esse povo vai ver esse lado dele amoroso, glorioso. Mas os outros não, os outros vão ver a ira. O outro povo vão ver a ira dele. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostre a minha grandeza. Vocês vão saber a minha grandeza. Vocês vão saber. Os outros não. Os outros vão conhecer a grandeza da minha ira. O Senhor diz: povo de Israel, você é minha testemunha. Quem é a testemunha? O povo. Qual é o povo? O povo que está em todos os lugares do mundo. Do norte ao sul. Do leste ao oeste. Tá entendendo? Todos eles... Ah, já li isso aqui. Povo de Israel, você é minha testemunha. Você é o servo que eu escolhi. Você... Não, vou ter que ler de novo. Você é o servo que eu escolhi para que me conheça e crê em mim. Mas peraí, para crer, não é você que escolhe crer? Não, é ele que escolhe. E depois que ele escolhe, você conhece ele, mas você só conhece porque ele escolheu e deu o Espírito. Por isso que você crê e crê em mim. E depois de tudo isso, depois dele escolher, de conhecer e de crer, a pessoa entende automaticamente que ele é o único Deus. Se não for essa ordem aqui, a pessoa não reconhece que ele é o único Deus. Ele escolhe, tira as vendas, depois a pessoa conhece ele. Por isso que Jesus fala, quem eu morro por aquelas ovelhas que me conhecem e as ovelhas que eu conheço. Por quê? Porque depois que Deus escolhe, a pessoa conhece. Tá entendendo? Antes de mim, não houve nenhum outro Deus e nunca haverá outro depois. Depois dessas coisas aqui, não haverá outro Deus. Só eu, o Senhor, somente eu posso salvar vocês. Nenhum outro Deus pode salvar e ninguém pode salvar a si mesmo. Ninguém pode agarrar oportunidade nenhuma. Só Ele, só a misericórdia e graça dele pode salvar. Fui eu quem prometeu salvá-los. Ele prometeu a Abraão que daria descendentes. Os filhos da promessa, os filhos da fé. E de fato foi isso que fiz. Mas peraí. O pessoal não é pregado por aí que o pessoal tá perdendo a salvação hoje, tá ganhando a salvação de novo. Perde, aquele perde e ganha, tá tudo aleatório, né? Mas ele tá falando aqui que ele já fez, ó. Eu prometi salvá-los e foi isso que fiz. Ué, mas o negócio não tá aleatório? Aqui ele tá dizendo que ele já fez. E vocês são testemunhas do que não foi outro Deus quem fez isso. Esse próprio pessoal que foi salvo, que são testemunhas de que foi ele que fez, não foi outro Deus que fez o que ele fez. Eu sou Deus e sempre serei. Agora aqui, ele falou que ele prometeu salvá-los. Ele falou que ele já fez isso.
E ele fala que ninguém pode desfazer o que eu faço. E aí, quem tá errado? A Bíblia ou os pastores aí, bispos que estão pregando? Você tem que ver qual que é o lado aí. Se você vai pelo que está escrito na Bíblia ou vai pela cabeça do pastor, pelo que ele pensa. Você tem que decidir aí. Ninguém pode escapar do meu poder e ninguém pode desfazer o que eu faço. Serei louvado pelos animais selvagens, pelos chacais e pelos avestruzes. Sim, os animais louvam a Deus e o ser humano não. No geral, né? Pois farei com que jorre fontes no deserto. Mas calma aí a pessoa lê isso aqui, ela acha que tá no físico. Ah, vai ter. Ué, vai ter água no deserto? Como assim? Eu não entendi. Não. Ele tá dizendo aqui, ó. Pois farei, em outras palavras, tá? Pois farei que tenha vida aonde há morte. E com que rios corram por terras secas. Ou fazer com que vida tenha aonde existe morte. Onde coisas secas, onde ali não tem vida. Ali eu faço correr rios de vida. Porque ele mesmo é a vida. E ele fez o plano. Foi tudo ele. Para dar de beber ao meu povo escolhido. Olha aqui o povo aqui, ó. O povo que a gente todo tá falando foi o povo que ele escolheu. Tá entendendo? O meu povo escolhido. Este é o povo. Qual o povo? O povo que ele escolheu. Que criei. Para que fosse meu. A fim de que dessem louvores ao meu nome. Tá entendendo? Ele criou esse povo. Ele predestinou esse povo a fazer coisas, obras boas. Foi o próprio plano dele. Ninguém fez nada. Beleza? Vocês não foram. Agora que ele tá falando, vocês não fizeram nada. O que ele vai explicar? Não, deixa eu explicar aqui primeiro, depois eu falo pra vocês. Vocês não foram obrigados a comprar plantas cheirosas. Por quê? Porque o povo de Israel entregou plantas cheirosas a falsos deuses. Eles fizeram isso. Vocês não foram obrigados a comprar plantas cheirosas para apresentá-las a mim. Ou seja, isso daqui que eu fiz não foi porque vocês fizeram alguma coisa. Nem tiveram de oferecer a gordura dos animais que me agrada, porque a antiga aliança pedia isso. Muito pelo contrário, vocês me cansaram com os seus pecados e me aborreceram com as suas maldades. Mas eu mesmo, sou o Deus, sou o seu Deus, e por isso perdoo o que ele fez. Os seus pecados eu esqueço. Então quer. Ah, não, peraí, Renato, eu não entendi. Então quer dizer que agora o ser humano pode fazer o que ele quer que Deus vai perdoar. Não. Você tem que entender o quê? Que Deus pega aquele ser humano depravado, pecaminoso. Ele tem compaixão daquele ser humano que ele escolhe. Ele fala, beleza, então tá bom. Deixa eu fazer minha obra aqui. Ele pega e chama você. Chama e ele vai até o filho. Chegando até o filho dá o espírito para aquela pessoa e justifica ele por aquelas coisas que ele fez lá atrás. Jesus morre por ele. Justifica. E Jesus dá um espírito para ele, que é o espírito do próprio Deus. E quando ele recebe o espírito, ele nasce de novo. E depois que ele nasce de novo, por quê? Porque teve essa ordem da salvação. Aí sim ele faz boas obras. Aí ele para de fazer o que ele faz. Ele para dos pecados nojentos que ele fazia. Ele para. E agora ele faz o que? Os frutos do reino. Mas por que ele faz? Porque teve que acontecer tudo isso. Deus teve que ter compaixão. Deus teve que escolher. Deus teve que chamar. Deus teve que justificar. Deus teve que pôr o espírito. Teve tudo isso. Aí depois disso o ser humano passa a viver novamente. Viver em espírito. Viver em novidade de vida. É por isso. E aí ele não faz mais o que ele fazia antes. Mas por que ele não faz mais? Por causa dessa obra inteira do Todo-Poderoso. Se não houver essa obra do Todo-Poderoso, se ele não tiver compaixão, se ele não fizer o que ele tem que fazer, aliás, desculpe, se ele não fizer o que ele faz para aqueles que ele escolhe, o ser humano morre no pecado. O ser humano é triste. O ser humano está corrompido, o ser humano é egoísta, ele vive para ele. Ele não consegue ver os erros dele, ele só consegue ver os dos outros.
Tá entendendo? É isso aí. Agora isso para finalizar. Agora você sabe que não morreu para o mundo inteiro. Jesus morreu pelo seu povo. O povo que Deus escolheu para salvar. Esses são o povo de Deus. Só que aí, o pessoal aí que prega, ele isolou esse versículo aqui. Aí parece que é o mundo inteiro mesmo. Mas quando você vai no profundo, você não fica na superficialidade da Bíblia, você sabe quem é esse mundo inteiro. Você sabe quem é esse todos quando ele fala que ele está em todos. Você sabe quem é todos o que o Satanás enganou e levou para o inferno. Você sabe quem é esse todos que Deus fala que vai derramar o Espírito. Mas como que ele sabe? Quando ele vai no profundo das Escrituras e sabe. Porque se a pessoa ficar na superficialidade, vai faltar informação para ela. E nas informações que ela tem, ela vai achar que é aquilo mesmo. Por quê? Porque faltam informações. Tá entendendo? Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham aprendido coisas úteis e que não vivam para si mesmos, não vivam para si mesmos. Não vivam para a inutilidade, viver inutilmente. E eu te espero em um próximo vídeo. Antes disso, compartilha, tá? Compartilha esse, porque eu vou falar para vocês que você vai fazer uma tremenda diferença na vida das pessoas aí a quem você compartilhar isso, tá? Ou também mostra pro seu pastor, né? Possa ser que Deus tenha compaixão e misericórdia dele, conceda a ele o arrependimento e ele pare de pregar o que ele tá pregando. Beleza? Eu não estou aqui para acusar ninguém, tá? Não estou aqui para falar só estou mostrando aqui alguma coisa que eles estão fazendo errada e pela misericórdia de Deus, tomara que eles vejam que estão pregando e parem de fazer. E outra coisa também que eu devo falar para vocês, e uma outra coisa que também devo falar para vocês é que eles sabem, tá? 99% dos pastores sabem dessa doutrina que eu acabei de passar para vocês, mas eles negam essa doutrina. Por que, Renato, que eles negam? Por duas coisas. Primeiro, porque eles são cegos e não aceitam essa doutrina, porque são cegos. E a segunda é porque a igreja virou um negócio, não é bom para os negócios. Isso que eu acabei de falar para você aqui agora, não é nem um pouquinho fácil de se aceitar. Não é nem um pouquinho fácil, é extremamente difícil. Esse evangelho que você está vendo pregado por aí, não é o evangelho que a cruz está aliviada. Sim, se você acha que o evangelho é difícil, esse evangelho aqui, que é o verdadeiro, é mais difícil ainda. É nível hard total. Esse outro evangelho que criaram aí é o evangelho que a cruz está aliviada. Mas não é o evangelho verdadeiro, tá? Então é isso. Compartilha aí. Não se esqueça de avaliar o vídeo, tá? Se por acaso você gostou, você deixa o like. Se você também não gostou, deixa o dislike. Mas o importante é que você avalie o vídeo. E eu te espero em um próximo vídeo. Até lá.